Meu nome é Clara Artfield, e dizem que fugir é para os covardes. Não sei se é verdade. Eu fugi porque não tinha outra escolha. Quando cruzei os portões de ferro da mansão Davenport pela primeira vez, meu coração estava pesado, como se eu carregasse todos os meus erros e cicatrizes em uma única mala de mão. A casa, imponente e cercada por árvores tão altas que pareciam tocar o céu, me recebeu em silêncio. Não era um silêncio acolhedor, mas algo que pressionava o ar ao meu redor, tornando minha respiração lenta e controlada. A governanta-chefe, uma mulher chamada Sra. Whitmore, me esperava na entrada principal. Ela era pequena e seca, com olhos tão afiados que me perfuravam antes que eu dissesse uma palavra. Não havia cordialidade em sua voz quando me deu instruções. Seja eficiente. Não faça perguntas. E, acima de tudo, mantenha sua posição. Este é um lugar de ordem, senhorita Artfield. Assenti, com um sorriso que não chegou aos lábios. Aquela frase me ecoaria muitas vezes nas semanas seguintes. Não fazer perguntas parecia um pedido simples, mas algo na mansão pedia o contrário. Os primeiros dias foram preenchidos com tarefas banais: polir os móveis antigos, organizar prateleiras empoeiradas, alinhar cortinas pesadas que ocultavam janelas que pareciam jamais ser abertas. Havia uma sensação constante de estar sendo observada, como se as paredes da casa fossem olhos silenciosos. Eu dizia a mim mesma que era paranoia, que meu passado estava me deixando hipersensível. Mas as coisas eram diferentes ali. O Sr. Davenport era uma figura ausente nos primeiros dias. Apenas sua esposa, Eleanor, cruzava os corredores com seus passos leves. Ela era alta, elegante, com uma beleza contida que parecia pesar mais do que encantava. Sua voz era sempre suave, mas havia uma melancolia que transbordava quando nossos olhares se encontravam. Eu não fazia ideia de como interpretar isso. Os outros funcionários falavam pouco, e quando falavam, era sempre sobre o trabalho. Todos pareciam ter aprendido a arte de não se envolver, de ignorar o que não era dito. Tentei imitá-los, mas meu instinto de observar era mais forte. Por que alguns quartos eram tão cuidadosamente lacrados? Por que a Sra. Whitmore insistia que ninguém jamais deveria entrar no escritório do Sr. Davenport sem permissão expressa? E por que as janelas da biblioteca davam para um jardim que parecia abandonado? Uma noite, enquanto me deitava na cama estreita do quarto destinado aos empregados, não consegui evitar a sensação de que havia algo mais na casa. Algo escondido, aguardando. Talvez fosse só minha imaginação, meu coração ainda assombrado pelo medo de ser encontrada. Mas aquela sensação de que algo estava errado, era mais do que paranoia. Na manhã seguinte, acordei mais determinada. Meu trabalho ali era uma chance de começar de novo, mas meu passado me ensinara que segurança não era algo que se ganhava por acaso. Se eu quisesse sobreviver, precisaria ser mais do que discreta. Precisava ser esperta. Enquanto atravessava o corredor que levava à sala de jantar, vi uma porta entreaberta. Algo me fez parar. Uma voz baixa, grave, escapava por ela, mas não era apenas o tom que me chamou a atenção. Era o idioma. Não consegui reconhecer, mas ele parecia errado. Quase hipnotizante. Eu devia ter continuado andando. Devia ter seguido as instruções da Sra. Whitmore. Mas, em vez disso, dei um passo à frente, prendendo a respiração. A curiosidade é um veneno, mas, às vezes, é impossível não provar. Eu não deveria ter parado naquela porta. Digo isso agora, mas na hora parecia impossível continuar andando. Algo naquela voz, naquele tom, me puxava como se fosse uma corda invisível. Inclinei-me para mais perto, o suficiente para ouvir melhor, mas ainda fora do campo de visão de quem quer que estivesse lá dentro. Era a voz do Sr. Davenport, grave e precisa, mas o idioma era estranho, quase musical. Palavras que não reconheci, ditas com uma cadência que me causava calafrios. Meu coração batia como um tambor enquanto tentava decifrar o que ouvia. Não entendia o significado, mas o tom era claro: urgência, autoridade, algo que parecia uma negociação. Eu devia ter me afastado naquele momento, mas meu corpo ficou congelado no lugar, os ouvidos famintos por mais. Quando finalmente tomei coragem para recuar, a madeira sob meus pés rangeu, um som pequeno, mas suficiente para fazer o silêncio cair como uma cortina no cômodo à frente.
Afastei-me rapidamente, o coração disparado, e voltei para a cozinha com passos leves, mas firmes, tentando não parecer culpada. No entanto, durante o resto do dia, não conseguia tirar da mente o que tinha ouvido. A cada tarefa, a cada corredor que cruzava, sentia como se olhos invisíveis me observassem, pesando minha presença ali. Naquela noite, na segurança do meu quarto, tentei acalmar os pensamentos, mas eles vinham como uma enxurrada. Quem era o Sr. Davenport, realmente? A ficha que recebi quando fui contratada descrevia um empresário bem-sucedido e discreto, mas agora eu duvidava dessa descrição. E o idioma? Seria algum negócio internacional? Algo ilegal? Eu não sabia, mas meu instinto dizia que aquilo não era algo que deveria ser ouvido. Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho exaustivo e vigilância cuidadosa. Sempre que passava pelo escritório, sentia o coração acelerar, como se o lugar tivesse sua própria energia. Era difícil fingir indiferença, mas eu me obrigava. Não podia arriscar chamar atenção para mim. Eu sabia o que significava ser o centro das atenções de um homem poderoso. Certo dia, enquanto limpava a biblioteca, encontrei algo que intensificou minha inquietação. Entre os livros alinhados perfeitamente, havia um volume ligeiramente deslocado. Era um diário, pelo menos parecia um. Abri na primeira página, esperando encontrar algo sobre a mansão ou a família, mas, em vez disso, havia apenas um conjunto de anotações em uma língua estranha. A caligrafia era meticulosa, quase artística, mas completamente legível para mim. Por um momento, pensei em levar o diário comigo, escondê-lo e tentar decifrá-lo mais tarde, mas a ideia me apavorou. E se alguém percebesse que ele estava faltando? Coloquei-o de volta no lugar exato onde o encontrara, mas aquele breve contato deixou uma sensação persistente de que eu estava me enfiando em algo muito maior do que imaginava. Foi nessa noite que percebi que minha cautela não era suficiente. Quando entrei no meu quarto, algo parecia fora do lugar. Meu travesseiro estava levemente torto, e minha mala, que eu sempre deixava no canto, havia sido movida alguns centímetros. Alguém estivera ali. Deitei-me, mas o sono não veio. O medo corria em minhas veias como fogo. Não sabia se estava paranoica ou se realmente tinha cruzado algum limite. Tudo o que sabia era que, a partir daquele momento, cada passo teria que ser calculado. E, acima de tudo, precisava descobrir o que estava acontecendo naquela casa antes que fosse tarde demais. Era uma manhã cinzenta quando ele apareceu. O dia já parecia fora do comum, com nuvens espessas cobrindo o céu e um vento gelado que fazia as árvores ao redor da mansão sussurrarem entre si. Eu estava na cozinha, terminando de polir os talheres, quando ouvi o som de passos pesados no corredor. A governanta apareceu na porta, e mesmo com seu rosto sempre inexpressivo, havia algo diferente em seus olhos. Clara, ela disse, seca, como se cuspisse as palavras. Você foi chamada ao salão principal. Meu coração deu um salto. Não era comum os empregados serem chamados àquele espaço reservado para as reuniões importantes da família. Meu primeiro pensamento foi que haviam descoberto minha curiosidade, que de alguma forma sabiam que eu tinha escutado ou mexido onde não devia. A cada passo em direção ao salão, minha respiração ficava mais curta. Quando entrei, meu corpo inteiro congelou. Ele estava lá. James. Meu ex-marido, sentado casualmente em uma das poltronas luxuosas como se pertencesse àquele lugar. Seu sorriso era uma faca, afiado e cheio de malícia. Ele parecia mais limpo, mais refinado, mas eu reconhecia aquele olhar predatório que fazia minha pele arrepiar. Clara, ele disse, como se estivéssemos nos reencontrando em uma tarde qualquer, e não após eu ter escapado de anos de controle e abuso. Você está bem, e instalada. Minha mente girava. O que ele estava fazendo ali? Por que estava sentado confortavelmente na mansão Davenport? Não consegui responder. Minhas palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pelo pânico. James é um velho conhecido da família, explicou o Sr. Davenport, sua voz grave ressoando pelo salão. Ele estava de pé, perto da janela, observando o jardim como se o clima tenso entre nós não existisse. Ele está aqui para discutir alguns negócios. Negócios. A palavra ecoou na minha mente enquanto eu lutava para manter a compostura. James sabia quem eu era. Sabia o que eu tinha feito para escapar dele.
E agora ele estava aqui, no mesmo lugar que eu havia escolhido para me esconder. Claro, murmurei, forçando um tom neutro enquanto inclinava a cabeça respeitosamente. Com licença. Virei-me e saí do salão antes que minha expressão traísse a tempestade dentro de mim. Quando cheguei ao meu quarto, fechei a porta e encostei nela, tentando recuperar o fôlego. Meu refúgio havia sido invadido, e pior, eu não sabia o quanto James sabia sobre minha vida ali. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, tentando costurar as peças do quebra-cabeça. James não estava ali por acaso. Ele não era o tipo de homem que se aproximava de pessoas poderosas sem um motivo. Eu só conseguia imaginar que havia algo muito mais sinistro por trás de sua presença. No dia seguinte, tentei evitá-lo a todo custo, mas ele parecia fazer questão de aparecer nos lugares onde eu estava. Sempre com aquele sorriso calculado, sempre com palavras casuais que carregavam ameaças veladas. Você parece confortável aqui, Clara, ele disse em uma dessas ocasiões, quando passei por ele no corredor. Suas palavras pareciam simples, mas o tom deixava claro que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Meu medo se transformou em algo diferente, raiva. Ele não estava ali apenas para me intimidar. Ele queria me mostrar que ainda tinha poder sobre mim, que eu jamais poderia escapar completamente. Mas havia algo mais, algo que ele não dizia, e eu precisava descobrir o que era. Não apenas para me proteger, mas porque, pela primeira vez, senti que as sombras que cercavam os Davenport e meu próprio passado estavam entrelaçadas de uma forma que eu ainda não compreendia. A tensão na mansão estava ficando insuportável. Cada encontro com James era uma batalha silenciosa, um jogo de olhar e dissimulação que me deixava exausta. Mas agora havia algo mais. Eu não sabia se era a presença dele ou simplesmente o peso acumulado dos segredos dessa casa, mas parecia que tudo estava se aproximando de um limite. Naquela noite, enquanto a casa adormecia, tomei uma decisão. Não podia mais ficar na escuridão, esperando que as coisas piorassem. Se James estava envolvido com os Davenport, eu precisava entender como e por quê. E, acima de tudo, precisava saber o que ele planejava fazer comigo. O escritório do Sr. Davenport sempre foi um lugar proibido, mas naquela noite, o som do silêncio ao meu redor me encorajou. Desci as escadas com passos cuidadosos, cada rangido do chão ecoando nos meus ouvidos como um grito. Quando cheguei à porta, ela estava trancada, como sempre. Mas, em um dos meus dias limpando a biblioteca, eu havia encontrado uma pequena chave escondida dentro de um livro. Não sabia se era a chave certa, mas agora estava apostando tudo nela. Com um clique suave, a fechadura se abriu. Minha mão tremia quando empurrei a porta. A sala estava escura, mas a luz da lua que entrava pelas janelas altas iluminava as prateleiras de livros, os móveis luxuosos e, no centro da sala, a mesa do Sr. Davenport. Sobre ela, papéis espalhados, um caderno grosso aberto, e uma garrafa de uísque pela metade. Aproximei-me devagar, sentindo cada batida do meu coração como se fosse um tambor. Peguei o caderno e comecei a folheá-lo. Estava cheio de anotações na mesma língua estranha que eu tinha visto antes. Mas desta vez, no final de uma das páginas, havia algo diferente, um nome. Meu nome. Minha visão ficou turva por um momento. Por que meu nome estava ali? O que isso significava? Antes que eu pudesse processar, ouvi um barulho. Passos no corredor. Fechei o caderno rapidamente, colocando-o de volta no lugar. Apaguei qualquer rastro da minha presença e saí do escritório, fechando a porta atrás de mim com a mesma cautela com que abrirá. Escondi-me em um canto escuro do corredor, tentando controlar minha respiração enquanto os passos se aproximavam. Era James. Ele passou devagar, seus olhos varrendo o corredor como se sentisse minha presença. Por um instante, achei que ele fosse me encontrar ali, mas, em vez disso, continuou andando, desaparecendo no fim do corredor. Quando finalmente voltei ao meu quarto, sentei-me na beira da cama, tentando montar o quebra-cabeça. A conexão entre James e os Davenport não era apenas profissional. Havia algo mais, algo que me envolvia diretamente. E o que quer que fosse, não era coincidência que ele estivesse ali. Eu sabia que precisava agir rápido. Minha intuição me dizia que o Sr. Davenport estava escondendo algo perigoso, algo que James queria para si. E, de alguma forma, eu era uma peça nesse jogo. Eu precisava de respostas.
e sabia exatamente onde encontrá-las. A biblioteca. A biblioteca estava mergulhada em um silêncio pesado, como se o ar ali carregasse o peso dos segredos que eu estava prestes a desenterrar. Era madrugada, e a casa parecia suspensa entre um instante e outro, como se o tempo parasse para me observar. A porta rangeu quando a empurrei, e um arrepio percorreu minha espinha. Já tinha passado da hora de ter medo. Fechei a porta atrás de mim e fui direto para a estante onde encontrara o diário antes. Não estava mais ali. Vasculhei com cuidado, mas as prateleiras estavam impecáveis, sem sinal do caderno ou de qualquer coisa fora do lugar. Meu estômago afundou. Alguém sabia que eu estava olhando onde não devia. Foi então que ouvi uma voz baixa atrás de mim. Procurando por isso? Virei-me bruscamente, e lá estava James, segurando o diário em suas mãos. Ele estava inclinado casualmente contra uma mesa, mas o brilho nos olhos dizia tudo. Ele estava no controle. Você nunca soube quando parar, não é, Clara? Ele disse, folheando o caderno sem sequer olhar para mim. Sempre tentando escapar, sempre metendo o nariz onde não é chamada. E você sempre achou que podia me controlar? Respondi, surpresa pela firmeza na minha própria voz. O que você quer, James? Ele sorriu, mas era um sorriso frio, vazio. Eu quero o mesmo que sempre quis. Poder. E você, minha querida, de alguma forma conseguiu se colocar bem no meio disso tudo. O Sr. Davenport entrou na biblioteca nesse momento, seu rosto uma máscara de frieza. Ele parecia menos um empresário e mais um juiz, pronto para decidir o destino de todos. Chega de jogos, James, Davenport disse, a voz carregada de autoridade. Você me traiu, e agora está tentando usá-la como moeda de troca. Eu olhei para os dois, confusa. Moeda de troca? Davenport me encarou, e pela primeira vez, vi algo humano em seu olhar. Você não percebeu, Clara, ele disse, com um suspiro. O motivo pelo qual James se aproximou de mim, o motivo pelo qual você foi contratada. Você é a chave para algo que ele nunca deveria ter tentado controlar. O diário era um registro de antigas alianças e pactos feitos pela família Davenport. Não era apenas um documento de negócios. Era uma peça central em algo muito maior, algo quase místico. James havia me seguido até ali porque acreditava que, de alguma forma, meu passado, a história que eu carregava, estava conectada a esse poder que ele queria. Isso é loucura, eu disse, minha voz falhando. Não tanto quanto parece, respondeu Davenport. Mas não importa mais. O pacto será encerrado hoje, com ou sem você. James avançou, mas antes que pudesse reagir, o Sr. Davenport sacou uma arma que estava escondida sob seu casaco. Foi um momento de caos. Eu me joguei para o lado enquanto James avançava, e o som de um disparo ecoou pela biblioteca. Quando tudo terminou, James estava no chão, imóvel. Davenport abaixou a arma, sua expressão dura, mas seu corpo tremendo levemente. Você está livre, Clara, ele disse, depois de um longo silêncio. Mas é melhor que vá embora daqui. Há coisas nesta casa que ninguém deveria conhecer. No dia seguinte, arrumei minhas poucas coisas e deixei a mansão. Não olhei para trás. Minha fuga anterior havia sido um salto no escuro, mas agora era diferente. Eu não estava apenas fugindo, estava recomeçando. A história dos Davenport de James ficou para trás, enterrada com os segredos daquela casa. Agora, era minha vez de escrever uma nova vida, longe de correntes e sombras, com o coração aberto ao desconhecido, mas finalmente livre.